Vai, muda. Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo em mais um programa do nosso Pod Cristão. Se você ainda não é inscrito aqui do nosso canal, aproveita, se inscreve aí, que toda vez que a gente postar um novo vídeo, você vai ser notificado desse novo vídeo. E também já aproveita para curtir e compartilhar o nosso programa de hoje, que está muito bom. É da lição 9. Se você na sua casa tem a sua lição, corre, pega a lição dos jovens, a lição 9, que a gente vai aqui discorrer dela. E, já aproveitando, se por um acaso você não tem a lição dos jovens aí com você, procure uma igreja adventista próximo de você e procure ali os líderes da igreja, o ancião, os diretores de algum departamento, que eles vão estar te orientando de como você pode estar conseguindo a sua lição ali na igreja, tá bom? Fica aqui o meu convite também para você se fazer presente em algum momento de culto ali da igreja também, que você será muito bem recebido. Sem mais delongas, quero aqui apresentar o meu co-host, aqui ao meu lado, o Jonas, o menino que é educador físico. Se você está aí iniciando seu processo de atividade física ou quer começar ali a correr, que o menino que é especialista em corrida, pode procurar ele após o pôr do sol de sábado, vale ressaltar, para ele te dar as orientações também. E também ele é o menino do som, então qualquer BO ali no Bom Jesus do som, é ele que resolve. Então tá tudo nas costas dele, coisa boa, ruim, é o menino aqui. E é isso. Vamos lá então, queria apresentar aqui também o Wellington, né, meu amigo aqui de banca, e também falar, né, que ele é diretor do som também. Ele faz parte da sonoplastia lá no Dr. Paulo Prata, está envolvido também no Ministério Jovem esse ano. Essa semana que vai adentrar agora, a partir de terça-feira ali, nós estaremos viajando para a Convenção Jovem lá em Brasília, que vai ser muito bom. É verdade. Nossa, verdade. Você que está aí assistindo, nesse momento, na sexta, ou depois de sexta do dia... Deixa eu ver aqui o dia. Do dia 31, saiba que nessa semana, a partir do dia 28 de maio, nós estamos lá em Brasília. Então, a gente está ali participando da Convenção Maranata, que é da Divisão Sul-Americana. Então, a gente está gravando algumas semanas antes do acontecimento. Então, se você está vendo aqui os nossos rostinhos, a gente não está aqui em Barretos, a gente está lá em Brasília. Então, a semana da lição mesmo, a gente não vai estar em Barretos. E quero aqui já estender também ali um convite para você estar procurando ali nas redes sociais, acompanhando, né, como que está sendo ali a programação nos Jovens Adventistas Brasil e Jovens Adventistas APO, para você acompanhar também ali um pouco de perto e longe o que a gente está acontecendo, as coisas que a gente está vendo ali. Isso aí. Então vamos aqui apresentar o nosso convidado. Pela primeira vez ele está aqui hoje. Ele é grande de verdade, tem quase 2 metros de altura, mas ele coube aqui na nossa banca aqui. Ele chama Gilberto, ele é advogado aqui de Barretos. Ele frequenta a igreja adventista do Dr. Paulo Prata. Ele é um ativo, né, dentro ali da igreja. Ele tem um grupo de oração. Até depois ele pode falar, pode convidar as pessoas que estão nos assistindo, que quiser participar do grupo de oração dele, ele vai falar o horário e o dia. E vocês ficam atentos aí, porque grupo de oração é sempre bom. Então, Gilberto, chamo ele de Beto, né? Porque a gente conhece há bastante tempo aí, nós estamos na igreja há bastante tempo. Então, queria que o Beto se apresentasse aí para o pessoal em casa. Fique à vontade. Agradeço demais a oportunidade de estarmos aqui. É uma honra, né, esse famoso Pod Cristão aqui, já
há muitas semanas que a gente vem acompanhando esse material muito enriquecedor. E vocês estão de parabéns pelo trabalho desenvolvido, não é fácil, né? Já tem várias atividades, não só na igreja, como também em casa, no trabalho, mas que o Senhor nosso Deus cada vez mais continue abençoando vocês aqui no desenvolvimento desse tão importante material que vai para a internet, obviamente fica sem fronteiras, né, para que todo e qualquer pessoa que desejar ouvir mais da palavra do Senhor tenha acesso. E nós sempre oramos para que isso ocorra cada vez mais, né? O canal está aqui com 144 inscritos, né? Então, compartilhe, né? Como disse o Wellington aqui e o Jonas, né? Compartilhe cada vez mais para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas, e a gente fica muito honrado com o convite de estarmos aqui. A gente fica feliz quando a pessoa nova, é um novato aqui, ó, aceita o nosso convite, que também mostra que a pessoa gosta aqui do projeto. E aqui, antes de começar o pod, eu estava brincando aqui com o Beto, que ele é um exímio fã aqui do podcast. Sempre quando eu compartilho com ele o nosso programa, ele sempre mostra que ele acompanha, está assistindo, né? E pra gente é importante a gente ver as pessoas ao nosso redor que apoiam, né? Falam as coisas, ó, parabéns, e sempre tá ali incentivando e apoiando nos bastidores. E quero aqui convidar você que ainda não veio o podcast, escreve aí nos comentários falando que você quer vir e que a gente vai colocar o seu nome na nossa agenda. E quero aqui já começar a nossa lição antes com uma oração aqui com o Jonas, para a gente começar da forma correta. Vamos lá. Querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui estudando um pouco mais sobre Ti. Obrigado pelos esclarecimentos, pelas dúvidas sanadas e, claro, pelo Espírito Santo sempre estar nos conduzindo neste momento. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, aqui a nossa lição 9, o título dela é Batalha Espiritual 2. Por que 2? Porque na lição 8 a gente falou da lição da parte 1 ali, né? Se você ainda não assistiu, corre aí no nosso canal, depois de assistir esse, e assiste ali a nossa playlist da lição 8, 7, 6 e assim por diante, que está muito boa essa lição desse trimestre. O texto bíblico dessa semana foi lá em Mateus 4, de 1 a 10. Então você também pode estar aí abrindo a sua lição, a sua Bíblia, nesse livro, para acompanhar o contexto aqui da nossa lição. Bom, aqui a nossa tirinha, ela é uma só, um pouco ali diferente do habitual. A gente tem um rapaz segurando a Bíblia, para você que está em casa ver aí a nossa tirinha. É o rapaz segurando uma Bíblia, maior que ele, e com umas flechas direcionadas para a Bíblia, que são 5 flechas. Ali as flechas são mentiras, ideologias, críticas, heresias e tentações. Então, eu acho que se assemelha muito realmente ao nosso dia, né? Ao nosso dia a dia, as coisas que a gente sempre vê ali na internet, na TV, as coisas que estão sempre sendo atacando a Bíblia, né? Então eu achei bastante interessante essa tirinha. Eu queria que os meus companheiros, olhando assim a tirinha, o que eles imaginaram que seria ali a lição, do que a lição falaria. Vamos lá, Beto, pode falar aí. É interessante que nós estamos na lição dos jovens, né, mas o instrumento utilizado é um instrumento até um pouco antigo, né, medieval, que é a flecha, né? E hoje a gente utilizaria outros tipos de instrumentos para
atacar as pessoas, né? Mas a gente vê que de fato, a flecha era usada para pequenas distâncias, né? Claro, você poderia até lançar uma distância maior, mas a precisão ela se perde, né? Então, assim, vê-se que cada vez mais as pessoas vão estar próximas de você atacando a sua verdade. Então, nós estamos aqui em Barretos, né, por sinal. Tem alguém falando mal da verdade que eu estou contando lá em São Paulo. Eu não estou ouvindo, não está me afetando, não está acontecendo nada. Não, eu estou aqui em casa e o vizinho está falando. Então, assim, mostra aí foi muito pontual, né, muito interessante essa representação de que, apesar de estar usando um instrumento que a gente não utiliza mais, mas ele é muito preciso em apontar esse ataque que ele está próximo de nós. Então, vai ser um amigo, vai ser um parente, vai ser uma pessoa que está no nosso círculo de convivência. E ele vai simplesmente falar, não, o que você está dizendo é uma mentira, o que você está dizendo não é bem assim, não é essa a interpretação. Então, eu achei muito, muito interessante o desenhista ao colocar esse instrumento, a flecha, né? Eu entendi aqui sobre a questão das artimanhas, né? Até o contexto bíblico de Mateus 4, de 1 a 10, é ali a tentação que Jesus passou no deserto, depois de 40 dias e 40 noites, sem se alimentar, e Satanás tentando usufruir deste momento para poder ali tentá-lo, para poder fazer com que ele pecasse. Só que Jesus, em todo momento, ele usou a palavra. Então, a palavra é a nossa proteção. Igual o Beto disse sobre a questão de os mais próximos nos começar a nos atacar, e a nossa defesa sempre vai ser a Bíblia, que isso é o nosso escudo, que está tudo ali. Isso aí. Então, acho que aqui já se encerrou aqui a nossa introdução, né? A nossa primeira parte aqui da lição. Queria aqui passar a bola pro Jonas, que ele vai nos abrilhantar com o seu conhecimento sobre domingo aqui. Vamos lá, então. Domingo tem o título como Vulnerável ou Vitorioso. Aqui conta uma questão que aconteceu nos tempos, né, mais antigos do nosso país, aconteceu isso também, que é aquela questão que as pessoas utilizam das artimanhas de como? De quem é mais desfavorável, quem tem poucas instruções, pouco conhecimento e pessoas vulneráveis. E implementa-se uma ideologia ou implementa-se uma coisa, como posso dizer, que é ruim, mas transforma-se em bom. Como vou dar um exemplo? Né? Uma narrativa. Uma narrativa. Tipo, por exemplo, o cigarro, né? Antigamente, os cigarros eles eram oferecidos para os jovens e para outras pessoas menos favoráveis ali, vulneráveis, demonstrando de que forma? Tirando que o cigarro ele é prejudicial e transformando como se ele fosse uma coisa comum e boa para aquele momento. Então, aquilo foi introduzido na população. Então, e ali, se a gente for pegar realmente os estudos antigos e os tempos antigos, nós vamos pegar que muitas gentes começaram a fumar e se você perguntar para as pessoas que é daquela época, elas vão dizer assim, eu fumava porque fazia parte, era a moda, era uma moda você fumar. Então, você tinha que fumar, você fazia parte de um grupo, de alguns amigos, todos fumavam, você também teria que fumar para poder fazer parte ali dessas pessoas. Então, o que isso aconteceria? E o que isso acontecia? Uma comercialização. Então, você estava vendendo o seu produto e você começou a introduzir porque você utilizou aquela questão da artimanha, que é o desfavorável, o vulnerável e o que tem pouco conhecimento sobre. E também aqui diz sobre a questão de medicação também, que foi utilizado também, uns analgésicos, que era prescrito, né? Mas a natureza dele era viciante. Então, passava-se uma medicação, a medicação as pessoas começavam a utilizá-la, virava um vício, onde eu tinha que fazer com que você comprasse dela novamente. Então, o que isso quer dizer? Né?
que nós temos que pensar o seguinte: nós temos uma pessoa que é denominada Satanás, que ela tem todas as artimanhas na mão dela. O contexto bíblico, a Bíblia, ele conhece de capa a capa. E ali ele vai usar tudo que ele tem contra a Bíblia, por ele saber o conhecimento. Então, quando nós temos a proteção bíblica com a gente, os estudos bíblicos com a gente, é difícil alguém nos enganar. Mas e quando a gente está fraco e a Bíblia está um pouco afastada da gente, nós caímos, porque nós estamos precisando da proteção, e a proteção a gente deixou ela de lado. E esse é o momento que ele vai atacar com todas as forças, e aí as flechas elas vão penetrar diretamente a gente, porque nós estamos vulneráveis. E aí nós participamos daquele momento de vulneráveis, com pouco conhecimento, aonde ele usa uns recursos, umas brechinhas, né, vamos dizer, na lei, né, aquela brechinha que dá abertura para que a pessoa tenha um argumento contra você, e isso proporciona com que você tenha dificuldades. Mas, obviamente, lembrando que sempre a gente tem como voltar ainda, que é você pedir perdão, você pedir em nome de Deus para que Ele te proteja. Ele vai estar ali te protegendo. Embora a gente esteja vulnerável e tudo, a partir do momento que você pede com o coração ali bem fervoroso, que quer dizer assim, Deus conhece a sua sinceridade, Ele sabe se você está querendo a ajuda dEle realmente, ou se você só está falando da boca para fora. Então, quando Ele sabe que você quer mesmo a ajuda dEle, Ele está ali de prontidão, qualquer momento, Ele só está esperando você falar. E Ele sabe que você precisa de ajuda, mas Ele não vai te ajudar até que você o peça, para que não se torne uma coisa obrigada, né? Então, basicamente, a lição de domingo é isso, e nós estaremos decorrendo na lição agora, para entender um pouco mais sobre todas essas questões abordadas por enquanto. Bom, eu só queria aqui pontuar o que a lição colocou, que são algumas perguntas. São 3 perguntas. Então, como devemos enfrentar seus esquemas e enganos? Como podemos vencer o inimigo? Como obter vitória enquanto vivemos em meio ao grande conflito? Tudo que o Jonas falou aqui foi, lógico, o contexto aqui da parte de domingo, né? Mas essas perguntas aqui, para a gente não ficar uma coisa, eu faço a pergunta e a gente não tem resposta. Não sei se o Beto tem alguma coisa para falar de domingo, porque aí a gente já parte para a segunda, que começa a responder um pouquinho dessas 3 perguntas aqui de domingo. Sim. Eu quero aproveitar só antes de responder aqui, falar o que eu respondi das 3 perguntas, fazer um link aqui com a lição 1, com a parte 1, que eu acho que combinou muito com o domingo, porque ali o que aconteceu com o profeta Daniel? Ele ficou por 3 semanas pesaroso, tenso, adoeceu, aquilo fez, né, girou o estômago, fez passar mal. Então, assim, mas nós estamos falando, ele já tinha praticamente 90 anos, quer dizer, uma pessoa que viveu em comunhão com o Senhor por 90 anos, como que acontece uma coisa dessa? Como que a pessoa, né, decai o semblante, né, fica triste? Então, assim, a gente nota que esse conflito que é cósmico, né, nós não estamos aqui com espadas, nem com arcos e flechas, e Miguel e os seus anjos, né, o nosso Senhor Jesus Cristo e os seus anjos estão batalhando contra o inimigo, os seus anjos. Então, mas nós estamos no meio dessa batalha. E aí, no domingo aqui, ocorreu a mesma coisa. O Senhor Jesus foi levado para o deserto e ali ele passa alguns momentos com o inimigo. Então, a pergunta, né,
Na realidade, é mais uma pergunta aqui do título de domingo. Vulnerável ou vitorioso? Né? Ele saiu, como que ele saiu daquele momento ali? Né? Obviamente, ele estava vulnerável, mas ele não estava derrotado. Né? Estar vulnerável é estar próximo do risco. Mas não quer dizer que você se perdeu, que você, né, caiu totalmente. Vitorioso, com certeza, porque as suas respostas foram muito certeiras. E aí vem as respostas das 3 perguntas. Como enfrentamos, né, os esquemas e decepções? Com a oração. Então, a lição deste trimestre, a lição da semana passada, a lição dessa semana, fala muito sobre a nossa comunhão com o Pai. Né, nós somos os galhos, ele é a videira, nós temos que estar ligados, conectados nessa videira para nós conseguirmos enfrentar. Né, essa primeira, como nós enfrentamos, nos mantendo em oração. Né, a segunda, como vencemos, que aí já é uma etapa a mais. Primeiro você está ali enfrentando, enfim, somente com o nosso Senhor Jesus Cristo nós conseguimos vencer, sozinhos nunca. Né? E como conquistamos a vitória vivendo o grande conflito? E aí eu escrevi a mesma palavra aqui 3 vezes, né? Crendo, crendo e crendo. Né? Então, assim como os mártires, né, que nós temos aqui no livro do Grande Conflito, que é uma base para a lição desse trimestre, nós vimos ali que eles, apesar de tudo, na fogueira, prestes a serem decapitados, mas eles permaneceram firmes. Será que o estômago, mais uma vez, será que o estômago não estava girando, torcendo? Será que eu estou fazendo o que é certo? Será que do outro lado vai ter continuidade? Não vai, né? Porque a gente sempre fica naquela dúvida, o que vem depois da morte, né? Vai ter continuidade? Não vai? Aqui eu morro e acabo? Vai ter mesmo salvação? Mas essa é a palavra da verdade. E aí, se você quiser, eu já encaixo na segunda-feira aqui, que aí a gente já consegue emendar. E aí, para nós que estamos aqui, que somos adventistas do 7º dia, para nós, quando a gente fala de palavra, a gente está falando da Bíblia. Mas muitas vezes para você, quando fala palavra, a gente está falando às vezes de vocabulário, né? Palavra é vocabulário, mas quando nós falamos, nós estamos falando desse livro pequeno, né, condensado aqui em 66 partes, que para nós é a palavra do Senhor. E aqui, então, nós vamos falar, a palavra é verdade. Mas espera aí. Nós somos da igreja, nós já aceitamos essa palavra da verdade, mas e você? O que é a verdade para você? O que você busca a cada dia? O que você tem procurado desde o momento em que você acorda, que você sai para trabalhar, na sua família, nos finais de semana, à noite quando você volta para casa? O que você procura? Você procura um bem-estar, uma casa boa, um veículo, um trabalho que te dá um sustento? O que você pensa do amanhã? Será que a nossa vida ela se resume a 70, 80 anos de muita fadiga, de muito cansaço, de muita dor, choro, tristeza, lágrimas e assim por diante? Não. Há algo mais. E nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos ter fé, entender que este pequeno livro aqui, que nós temos acesso irrestrito hoje, ele traz para nós toda a verdade que nós precisamos. Ah, mas espera aí, seria muito pouco nós dizermos que a pessoa pode ter somente esse livro em casa e ela não precisa de mais nada para aumentar a sua cultura, o seu entendimento, o seu saber. Essa é a base, essa é a raiz, para nós entendermos tudo que nós precisamos entender. Mas espera aí, aqui fala de cores, aqui fala de alimentos, aqui fala de vida, de relacionamento, mas onde que está isso? Onde está organizado? E aí vem o X da questão. É um livro técnico. Por que livro técnico? Nós temos aqui, o Jonas
deu o currículo, o nosso currículo, que todos nós temos uma formação e, tecnicamente falando, todos nós vamos buscar instrução para essa formação. A Bíblia, ela é divinamente inspirada. Essa é a técnica da Bíblia. E para nós entendermos essa técnica, nós precisamos da terceira pessoa da Trindade. Nós precisamos do Espírito Santo. Para nós entendermos e compreendermos e estudarmos, lermos, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. E aí sim, no começo, nós vamos lendo uma parte, parece que não tem conexão com a próxima, a história não está aqui numa ordem cronológica, mas nós precisamos perseverar, precisamos seguir. E aí nós temos aqui uma menção de Winston Churchill, que foi o primeiro ministro da Inglaterra, uma pessoa muito importante, estratégica para o mundo da época, né, 70, 80 anos atrás, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. E aí nós usamos a sua referência aqui, onde ele diz: a verdade é incontestável. E ele prossegue: a maldade pode atacá-la, a ignorância pode ridicularizá-la, mas no final, lá está ela. Então, assim, ele faz aqui uma referência à verdade. E nós vamos rebater que a palavra do Senhor é a verdade. Ah, mas se eu fizer um estudo sobre o direito, eu também não estou lendo alguma verdade? Sim. Se eu fizer algum estudo sobre educação física, administração, medicina, mas essa verdade que nós estamos tratando aqui é a verdade da vida eterna. Essa é a diferença. E é isso que a gente busca a cada manhã que a gente levanta. Eu quero ter mais vida, eu quero ter mais saúde, eu quero viver mais com os meus queridos, eu quero ser mais completo em tudo. E a gente só consegue ser completo obtendo essa verdade aqui. E isso que é o primordial que nós estamos dando durante todo esse trimestre. Esse conflito existente, que nós estamos dedicando 3 meses para estudar, ainda é pouco. Nós precisamos dar continuidade nesse estudo. Mostra que uma parte quer nos dar a vida eterna e a outra parte está vindo contrapondo essa verdade para tirar de nós a vida eterna e nos destruir. E aí vem assim uma situação, mas nós, seres humanos, nós não temos acesso a um banco de dados irrestrito, apesar da gente ter internet hoje. 30 anos atrás, nós não tínhamos esse banco de dados tão maravilhoso que nós temos hoje. Você faz uma pesquisa lá, aparece 1 milhão de resultados em 5 segundos. Mas nós não conseguimos achar, muitas vezes, o resultado que a gente gostaria de achar. A gente procura vários links e acaba não encontrando. Então, nós não temos acesso a um banco de dados exato, que traga uma única verdade. A gente vê ali vários links que nos direcionam para vários lugares. E aí vem a pergunta: quem é Deus? Quem escreveu essa palavra da verdade que nós estamos estudando, que nós estamos defendendo, que nós estamos dizendo que é a única verdade para a salvação eterna? Bem, aí entra o grande segredo. Nós aceitarmos que essa palavra da salvação nos trará a vida eterna, ou nós ficarmos contestando que nós estamos agindo da forma mais adequada, deixando de lado esse pequeno livro, que apesar de ser tão fácil acesso, não está me interessando. E aí eu levanto amanhã e acontece um problema. A quem que eu recorro? Para quem que eu ligo? Para o meu pai, para minha mãe? Perdi alguém da família? Para quem que eu recorro? Então, querido, querida, né? Amigo, amiga que nos acompanha aqui, sem querer estender muito o assunto da segunda-feira, que é um assunto assim, talvez o principal do trimestre, da semana, não porque eu estou apresentando aqui, mas é porque o foco é exatamente esse, é contestar essa palavra como sendo a única verdade.
O único caminho é nós aceitarmos o Senhor Deus na nossa vida, aceitarmos o sacrifício do nosso Senhor Jesus, nem aceitarmos, como o Jonas mencionou aqui, que ele passou 40 dias no deserto, que é o que está aqui no texto-chave da semana, que após os 40 dias sem comer nada, ele teve fome e ele foi ali atacado pelo inimigo, e o inimigo trabalhou com ele em 3 situações. Vejam, cada um de nós vai ser tentado, digamos assim, é um termo que nós usamos, né? Mas você vai ser atacado dentro da sua própria fraqueza. Qual que será que era a fraqueza do Senhor de Jesus? E aí eu já vou encerrando aqui. Bem, o versículo 4, o inimigo sabia que ele tinha ficado 40 dias sem ter comido. Então, o que ele necessitava naquele momento era de alimento. Então, eu disse, olha, transforma aquelas pedras em pão. Né? Dar a noção de saciedade. Muitas vezes nós estamos com fome, então, olha, eu quero te saciar, eu quero te ajudar. Ele não falou uma coisa ruim. Só que qual que é a consequência? Qual que seria a consequência se Jesus tivesse atendido o inimigo lá naquele momento? E o segundo, ele disse, olha, levou, né, Jesus para cima do pináculo, que era o ponto mais alto do templo, cerca de 60 metros de altura. E ele então diz, olha, se joga daqui e chama os anjos do céu para te salvarem, que eu tenho certeza que eles te salvarão. Mas espera aí, o que ele estava dizendo ali? Ele estava oferecendo poder. Olha, manda os seus anjos virem te buscar. Quem que não quer poder hoje? Quem que não quer ser poderoso hoje? Quem que não quer mandar, ó, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e eu vou ficar aqui tranquilo, faça isso ou faça aquilo. Então, eu estou falando com o rei do universo, ele precisa de poder, só que ele está no meu território, então estou oferecendo poder para ele. E o terceiro item, ele fala aqui então, né, que está no versículo 9. Ele levou a um monte, o versículo 8 de Mateus 4. O diabo levou a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e seu esplendor e disse, tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Ou seja, ele desejava adoração e submissão. Ele queria ser um como Deus. Com quem nós estamos dividindo a nossa adoração hoje? Quem está ao lado de Deus na nossa vida? Ele é o primeiro na nossa vida? E então, para nós arrematarmos aqui, o inimigo ele faz de tudo para utilizar essa palavra da verdade. Você pode até tê-la nas suas mãos, mas ele chega para você e faz algumas perguntas que vão te confundir. E ele vai também fazer com que você faça aplicações erradas do que está no texto. Por quê? Porque quando nós não buscamos a orientação do Espírito Santo, quem nos orienta somos nós mesmos. Mas, como eu disse, esse aqui é um livro técnico, mas técnico espiritualmente. Nós precisamos do Espírito Santo nos instruindo, do nosso professor o tempo todo. E diferente da faculdade que a gente termina e depois não tem mais contato com o professor, esse professor aqui está com a gente 24 horas para o resto da vida. Então, vamos tomar muito cuidado com as perguntas enganosas do inimigo quando nós formos buscar a palavra da verdade. E vamos tomar muito cuidado com as aplicações erradas que a gente pode fazer da Escritura. Isso aí. Isso aqui foi a parte segunda, muito bem explicada e destrinchada ali pelo Beto. Eu só queria fazer uma citação aqui que é sobre exatamente um ponto da lição que eu achei interessante. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele não se aproximou do Filho do Homem, do Filho de Deus, com mentiras óbvias, mas com perguntas enganosas, aplicando mal à Bíblia, a verdades ou ambas. Então aqui, se ele tentou o próprio Deus,
próprio Jesus, com mentiras ali elaboradas e tudo tal. Quem é você na fila do pão imaginando que você vai fugir de um ser que estava frente a frente ali de Jesus? Super inteligente. Ele era um Deus, né? Mais pra frente a gente coloca, a lição ela coloca isso, ele era 100% Deus, 100% homem. Então, não fica aí se achando que você é melhor, isso e aquilo. Ele estava pronto e esteve pronto para realmente bater de frente com Jesus, com perguntas super elaboradas. Dando sequência, vamos aqui para terça-feira com o Jonas. Vamos lá então. Segunda-feira falou a palavra é a verdade. Terça-feira fala que a palavra tem poder. Então, se nós utilizarmos a Bíblia, e aqui fala nitidamente, não importa o idioma que ela esteja, ela sempre vai transmitir a mensagem da verdade, transformação para as pessoas que aceitam ser guiadas pelo Espírito Santo. E aí você pode falar, nossa, mas essa palavra tem poder, tem muito poder, né? Porque ela pode mudar as pessoas. Uma coisa que você era antes, você passa a não ser a mesma pessoa. E aí tem até uma citação, né, de uma pregação que eu ouvi, que foi até do Rodrigo Silva, e ele disse, né, se você jogar uma Bíblia dentro de um presídio, eu garanto a você que alguns vão sair convertidos dali. Agora, se você jogar qualquer outro livro famoso, que tem uma contextualização, uma história, ou qualquer outro tema abordado, não vai acontecer mudança nenhuma. Da mesma forma que a palavra ela é a verdade, ela tem o poder. E em todo momento da tentação que Jesus sofreu ali, e na verdade que o diabo tentou Jesus ali, todas as respostas estavam dentro da Bíblia. Então diz que a Escritura, por ser feita por Deus ali, inspirada por Deus, Jesus utilizou de dentro da Bíblia. Então Satanás usou falsas verdades, mas que tinha um contexto de verdadeiro ali, mas ele tinha um contexto de puxar para o lado dele, se a pessoa aceitasse, né? E de uma certa forma ele tentou Jesus, mas Jesus falou, está escrito. Quando ele fala está escrito, é porque está escrito. Então, por que tinha tanta firmeza? É responder com firmeza, porque eles tinham comunhão com o Pai ali a todo instante, desde quando ele nasceu até os 33 anos que ele viveu, ele estava em comunhão. Então, ele estar em comunhão, você tem como responder. É igual quando a gente estuda para alguma prova, eu vou dar o exemplo do direito, porque é difícil a OAB, para você se formar na OAB. E se você não estudar, e mesmo estudando, você pode não passar. Mas se você estudar veemente todas as leis ali, que é difícil, é livro grande, que você tem que estudar e tudo, você consegue passar, mas por quê? Você estudou. Então, a Bíblia, você tem que estudar. Se você não estudar ela, você só lê, ela não vai ter poder nenhum. Você vai abrir ela lá, vai ler um versículo, fechar, guardar, ou deixar ela aberta na sua casa, e ela vai ficar por ali. Agora, se você estudar ela realmente, eu garanto, você vai saber a verdade. Porque o Espírito Santo ele vai te instruir, ele vai te demonstrar, porque a Bíblia a gente costuma dizer que ela é um quebra-cabeça. Que você lê um texto bíblico aqui, às vezes você está lendo Gênesis, às vezes você vai ler mais para frente, às vezes você vai ler lá no Novo Testamento, que vai complementar aquilo que você está lendo no início ali de Gênesis, por exemplo. Então, pode falar, Beto. Posso fazer uma parte aí? E o interessante é o seguinte, a palavra tem poder, tá? Mas que palavra que existia na época de Jesus? Era o testemunho, né? Só do Antigo Testamento para trás. Não tinha o Novo Testamento ainda, porque o Novo Testamento só começou a ser escrito
20 anos, 15, 16, 20 anos depois que Jesus morreu na cruz. Né, por volta do ano 50 da nossa era. Então, quando Jesus viveu, só tinha o Antigo Testamento. E ele era bonitinho assim? Estava compilado, encadernado, traduzido? Não. Né, Jesus veio numa época em que eles falavam o hebraico e um pouco do grego, né, que havia ali já uma Roma, né, trouxe um pouco do grego. E a Bíblia do Antigo Testamento foi escrita em aramaico. E não estava organizado, então eram livros separados, rolos. E estava na casa de todo mundo? Não, era caríssimo ter um rolo. Para fazer o papiro, né? Para escrever era caríssimo. Caríssimo. Então, assim, ficavam onde? No templo, nas escolas. Então, vejam, hoje a gente tem isso aqui em casa. Tem na internet, tem no celular, tem acesso livre e restrito. Eles não, eles tinham que ir para uma escola, a pessoa designada pegava o rolo, eu não pegava o rolo na minha mão, abria o rolo e vinha e lia com a caneta, não punha nem a... E eu li um trechinho hoje, eu li mais um trecho amanhã. Não tinha ponto e vírgula, porque a escrita não tem ponto e vírgula, a nossa pontuação. Então, veja, exatamente isso que você falou, aquela comunhão com o Pai e o estudo constante fez com que ele gravasse isso, porque ele era 100% humano, igual o Hélio falou, ele era 100% humano. Então, e esse é o grande detalhe. Hoje nós temos um acesso mais facilitado, mas nós temos o exemplo de Jesus que passou por isso e venceu. E nós temos essa condição de vencer também. Então, aqui, simplificando, a palavra, ela tem poder e graça, mas ela só vai ser ativada, você só vai receber ela se você crer, se você tiver fé. Senão, você não consegue realmente absorver isso da forma que deveria ser feito, igual um livro. Eu acho que a Bíblia tem que ser colocada não como um livro qualquer. É um livro de estudo. Um livro ali que você tem que passar a caneta, estudar, escrever. Isso é um livro de estudo. E quando você estuda, você grava, você aprende. Se for só um livro que você só lê e relê e relê e relê, você não vai estar aprendendo nada. Você não vai colocar aquilo em prática. E como o Beto falou, é um livro técnico. Igual qualquer produto que você compra. Não tem um manual? É aquilo. O manual é para você absorver aquilo que está no manual e transformar para o produto. Ali configurando e tudo tal. A mesma coisa da Bíblia. Você vai absorver aquilo que está no livro, que é um manual, e vai transformar isso na prática. Alguma coisa de terça? E o último detalhe da minha parte é até quando que nós vamos ter acesso à Bíblia? Que é a tirinha nossa. Então, assim, ela está sendo atacada para ser destruída e afastada essa verdade de nós. Então, nós temos que usá-la enquanto nós temos esse acesso. Exatamente. Aqui a parte de quarta-feira, nosso momento hipertexto. Aqui a quarta, como você nos acompanha aqui, já sabe que ela é ali um momento no meio da semana, realmente para refletir, para a gente parar a semana, para ver, avaliar as coisas que a gente está, as coisas que estão acontecendo, as coisas que a gente está fazendo. Então aqui a parte de quarta, dessa lição, da 9, ela veio trazendo algumas perguntas. Eu achei, não que as outras não sejam, mas aqui para o nosso momento mais específico, eu achei duas perguntas interessantes que eu vou falar aqui. A gente pode desenvolver um pouquinho ela, depois a gente vai para a rede semântica para a gente já dar sequência, nosso tempo já está voando. A primeira pergunta: de que forma você já experimentou, ouviu o poder transformador da palavra de Deus, seja em sua própria vida ou na vida de outra pessoa? Como o Beto tinha falado, a gente está aqui em Barretos. E quando eu li essa pergunta, me veio na hora. Eu sou lá do Paulo Prata, o Beto também é lá do Paulo Prata. E a gente vê ali
pessoas literalmente do mundo inteiro, do Brasil inteiro, aqui da América Latina inteira, que vêm para Barretos em tratamento. E várias pessoas já passaram ali pelo Paulo Prata. Pessoas que foram curadas, né, que não tem mais câncer, que voltaram para suas cidades. Pessoas que também foram curadas, gostaram da cidade, ficaram aqui, permaneceram, estão até hoje. E, infelizmente, tiveram aquelas pessoas que não foram curadas. Que o câncer, o pecado, que é uma doença, o pecado, se alastrou no corpo da pessoa e a pessoa não conseguiu ali ter reação, mas a gente acredita na palavra de que ela morreu em Cristo, que na volta de Cristo ela poderá ser ressuscitada. E o meu segundo ponto que eu achei interessante, que eu acho que é puxando sardinha aqui realmente para a gente, como você pode compartilhar a palavra de Deus em suas redes sociais. Bom, a gente está aqui numa rede social. O YouTube aqui, o nosso projeto aqui, o Pod Cristão, é exatamente para isso, para a gente espalhar a palavra, levar a palavra no máximo de pessoas possíveis. E você que está em casa é um grande instrumento para isso. Então, por isso que a gente sempre pede para você estar compartilhando, enviando para o máximo de pessoas possíveis, para que em algum momento, alguma pessoa que está passando por alguma coisa, ela possa ser alcançada e querer conhecer mais sobre a igreja, conhecer mais sobre o que a gente está falando e talvez, quem sabe, até se batizar. Essas são as duas coisas que eu achei interessante. Se alguém tiver uma pincelada, falar alguma coisa rapidinha, senão eu já parto aqui para a nossa rede semântica. Se não tiver, então, aqui é a nossa rede semântica, nossa palavra ali, chave, né, principal, é realmente palavra. Eu queria que aqui cada um falasse uma palavrinha que lembra de palavra. A palavra no contexto aqui que a gente viu até agora, ali principalmente segunda e terça, foi da Bíblia. Então, eu pelo menos me lembro, a minha semelhança é sobre caminho, né? É um norte ali que você tem sobre quando se lembra da palavra que eu, entre parênteses, né, eu colocaria, que é a Bíblia. Aí cada um aqui quiser falar mais uma palavrinha, a gente já parte para a quinta. Eu gosto da palavra e vejo que ela encaixa bem aqui, que é a palavra evangelho. Que a palavra evangelho ela quer dizer boas novas e ela trata especificamente da salvação, desse plano da salvação, de que mesmo antes do homem ter caído em pecado, o Senhor Deus já tinha um plano para a salvação, para a redenção, né? Que a redenção é você dar alguém para tomar o lugar, né? Essa é a redenção. Então nós fomos redimidos aí pelo Senhor Jesus, né? Então, para mim, a palavra evangelho encaixa bem nessa questão. Eu coloquei aqui como palavra também música, né? Porque a música que nós temos aí, né, de cantores, né, ou de compositores, a música, ela também é uma palavra para os nossos dias. Isso aí. Aqui, partindo aqui já para a nossa quinta-feira, queria que os companheiros aqui falassem um pouquinho sobre quinta. Quinta, a gente vem aqui com o título, né? A gente fica usando o termo palavra, né? E quero que vocês sempre tenham em mente que nós estamos falando aqui que essa palavra é a palavra do Senhor, é a Bíblia, né? Porque no nosso vocabulário, palavra quer dizer um vocábulo, né? Um trecho de uma oração, né? Enfim. E aqui a palavra feita carne. Então, assim, até agora nós estamos falando da palavra, estamos falando ainda da palavra Bíblia. E aí agora nós estamos falando que a palavra foi feita carne. Espera aí, a Bíblia se transformou em carne, então, até para nós, assim, a gente, quando mais jovens, né, a gente
pegava esse termo e seguia, mas não refletia exatamente, né, nessa transformação. Não tem como eu pegar um objeto e transformar um objeto inanimado e transformar na carne, que é um objeto vivo. Mas aqui nós estamos falando do próprio Jesus, que ele é a palavra viva, que é o que nós estudamos a semana, e a gente espera que você se dedique cada vez mais ao estudo, né, porque a lição dos jovens é uma lição assim, muito cheia de detalhes e muito rica, que a gente está tentando resumir ao máximo, mas ela tem assim, ela é muito bem compilada aqui pelos seus editores. A gente espera que você depois se dedique um pouco mais de tempo lendo, mas a gente vê aqui, né? Então, Jesus disse: eu sou a palavra, eu sou o caminho, né? Você usou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, essa palavra aqui que nós estamos lendo, que é a Bíblia, ela fala do Evangelho, fala da salvação, fala dessa história, desde o princípio, desde a criação do mundo pelo nosso Senhor Deus, a queda do homem e como se desenvolveu, e como ele resgatou a humanidade. Então, Jesus, que é a palavra viva, se transformou em carne. Por quê? Porque nós temos um problema, não sei se eu posso dizer que é um problema, mas uma característica. Nós acreditamos naquilo que a gente vê. Então, eu estou vendo aqui o Jonas e o Wellington e o Vitor comandando ali a transmissão. Ok, isso está acontecendo. Se alguém dissesse para mim, estão fazendo um pod cristão, mas cadê? Me manda o link. Eu não tenho link, eu já começo a duvidar dessa verdade. Não, acho que alguém inventou isso, não estou vendo. Então, aqui ele veio para provar o seguinte: olha, a salvação é de verdade, e além disso, eu vou me transformar num como vocês e eu. Olha que coisa maravilhosa, mas espera aí, ele não é Deus? Ele não é o Criador? O Criador pode se transformar numa criatura? Para nós isso também não entra na cabeça. Eu sou um marceneiro, eu faço lá uma peça de madeira. Eu consigo me transformar de um ser humano numa peça de madeira? Não consigo. Então, é uma coisa que nós precisamos, né, como o Wellington bem usou aqui, nós precisamos do nosso manual para entender. Nós precisamos do Espírito Santo, do estudo, para nós entendermos isso. E ele se fez carne por quê? Para ele mostrar para nós, primeiro para mostrar para o universo que você e eu somos importantes. Mais que os outros possíveis mundos que tenham sido criados? Não, iguais. Mas ele faria o que ele fez por nós por qualquer outro mundo que tivesse acontecido. E também o seguinte, aqui ele... E também para mostrar que nós sofremos, ele também sofreu e venceu. Nós choramos, ele também chorou e prosseguiu. Mas Gilberto, Beto, mas ele morreu na cruz, mataram Jesus. Nós também poderemos ser mortos. Mas ele nos dá a certeza e a esperança que se nós estivermos caminhando com ele, mesmo se nós morrermos, ele nos ressuscitará. Amém? E aí, então, aqui tem um exemplo, né? Tem um exemplo aqui falando em relação ao relacionamento amoroso e a correspondência através de cartas. O relacionamento amoroso à distância e a correspondência por cartas. Eu mudei um pouquinho aqui o exemplo, não desconfigurando a lição, porque eu já sou de uma época um pouco mais recente, a gente já não escrevia cartas há muito tempo. Mas o que eu coloquei aqui? A chamada de vídeo. Então, eu tenho um relacionamento amoroso à distância, eu faço chamadas de vídeo. Eu estou sentindo o perfume da pessoa que eu amo pela chamada de vídeo? Eu estou conseguindo abraçar a pessoa que eu amo pela chamada de vídeo? Eu estou vendo a pessoa, mas ainda assim é uma coisa à distância. E quando a pessoa fala assim, estou indo para aí, semana que vem eu vou te encontrar. Nossa, o coração já começa a palpitar, já começa a dar um suor,
E aí, a hora que a pessoa chega, você dá aquele abraço, você sente o cheiro da pessoa, você concretizou a união mesmo, aquele relacionamento. Então, assim, foi isso que Jesus quis mostrar para nós. Olha, não são só palavras frias que possivelmente estejam escritas na minha palavra da verdade. Eu estarei aí com vocês. E ele fez uma promessa a mais. Sem querer finalizar, você prossegue aí. Ele diz o seguinte, olha, eu vou ficar um pouco de tempo. Eu tenho várias missões. Uma delas é estar um pouco aí com vocês. Eu vou precisar me ausentar, mas eu voltarei. E essa é a promessa para hoje. O Senhor Jesus vai voltar para levar a todos aqueles que estão aqui se mantendo firmes e fiéis. É isso aí. E, obviamente, né, nós temos, dando continuidade no que o Beto falou sobre a questão da volta de Jesus, e nós estamos ansiosos para poder abraçá-lo, sentir o cheiro dele e falar muito obrigado, Amém. porque você morreu por mim. Porque se você ainda não assistiu, corre aí na nossa playlist aí, nós temos uma lição falando sobre a morte de cruz, porque nós temos uma vitória, e essa vitória, a partir do momento da morte da cruz, nós vencemos. Nós temos o bilhete premiado. A única coisa que nós temos que fazer é aceitar e é buscar a Deus em todas as coisas. Eu só queria deixar aqui, tem 2 quadros aqui muito interessantes na nossa lição aqui de quinta, que diz assim, a Bíblia, a palavra, está num quadro, e no outro está Jesus, a palavra. Então, a Bíblia, a palavra, é a palavra escrita de Deus. Foi escrito em línguas humanas. Por que em humanas? Para que a gente pudesse entender. Você imagina se fosse escrito de forma divina, na prescrição divina, nós não entenderia nada. Nós estaria... Aí que não ia seguir mesmo. Já não segue no já não segue com humano. Então, o cuidado, né, que Deus teve com a escrita, selecionou pessoas humanas que a maioria testemunharam de alguma forma algumas coisas, porque se a gente pegar até a questão dos evangelhos, você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos e Lucas tem a prescrição de cada um com o seu entendimento, do mesmo contexto histórico, mas com o seu entendimento humano ali daquele momento. Então, assim, foi escrita por seres humanos, mas o seu autor é o Espírito Santo, tornando suas palavras totalmente humanas e totalmente divinas. Já imaginou? Por isso, palavra verdade, palavra tem poder, porque a palavra verdade, porque foi escrita por humanos, mas inspirada ali por Jesus e pelo Espírito Santo, e divina. Se a palavra é divina, então, naturalmente, ela vai ter poder ali. E, falando sobre Jesus, a palavra é a palavra de Deus que se fez carne, como o Beto explicou muito bem sobre a questão que ele se fez carne para habitar com a gente, tornou-se humano e viveu como um de nós, nasceu de uma mulher humana, mas era filho de Deus, o que o torna totalmente divino também. Então, 100% humano, 100% divino. Então, basicamente, é isso a questão de quinta-feira. Isso aí. Acho que eu não tenho mais nada para falar, porque eles já falaram tudo. Partindo aqui para sexta, o nosso último dia. Se você que está aí nos acompanhando, está gostando, aproveita aí para curtir também, que ajuda bastante o nosso canal. E aqui a nossa sexta-feira vem com o título Somente pela Palavra de Deus. Aqui foi um apanhado geral. A lição mesmo, igual o Beto exemplificou ali, foi segunda, terça, e pegou ali o restinho do que sobrou na quinta. A sexta foi mais para no começo ali da lição, uma flecha. A flecha está chegando, aí na sexta ela perfurou você, para ver se você entendeu do que é a palavra. Quem que foi a palavra, o que é a palavra, o que significa. E aqui ela vem colocando,
a lição, de forma geral, ela coloca um contexto para a gente ver quem foi Cristo, as ações que ele fez, as tentações que Satanás fez com ele, para a gente olhar e não ter essa arrogância, esse ego, essa coisa do ser humano de que o ser humano sabe tudo, de que entende de tudo, e você sabe que Satanás está ali, mas você sabe como se proteger dele. Cara, você não consegue se proteger de um machucado ali provável que você teria. Como Não você consegue se proteger da quina do sofá que bate o dedinho. Exatamente. Então, como você me fala que você consegue se proteger de um ser além da compreensão humana, Satanás também é além da compreensão humana, que ele tem poder aqui na terra, sobre a terra, porque ele é o enganador, o pai da mentira. Então ele tem um controle realmente só de todas essas coisas ruins. Então, como você, nesse ego todo que você tem, você consegue virar para Deus: ó, Deus, aqui eu dou conta. Cara, você nem consegue tomar conta de você próprio. Como você pode querer tomar conta das coisas além do que você consegue compreender. Então, aqui a lição ela foi clara de que se a gente não pegar ali a Bíblia diariamente, se discorrer nela mesmo, fazer igual fosse um manual, né? Você lê ela, não como se fosse um livro qualquer, igual você pegar um livro de administração, um livro de finanças, um livro disso, um livro daquilo, que você só lê e algumas coisas, ou quase nada, ou nada até, você não coloca em prática. A Bíblia e a lição, ela veio para ser mais clara ainda do que a Bíblia já é, de que você, sem a Bíblia, sem o seu manual, sem o seu livro de estudo, você não consegue viver. E a única forma de você alcançar o Pai é por meio da palavra. Você reconhecendo o seu eu, você rebaixando quem você é, porque você é pecador, você é falho, e você achando que com todo esse ego, essa toda ignorância que você tem, você pode alcançar o Pai. E não. Então aqui, a parte aqui de sexta, ela vem como o resto da lição, de que a gente tem que diminuir o nosso eu e que o Espírito Santo possa habitar mais na gente e a gente se pegar mais firme na palavra, que é a Bíblia, colocando as coisas que a gente aprende em prática. Eu queria que aqui cada um falasse uma coisinha rapidinho, uma pincelada rápida, para a gente já encerrar aqui a nossa parte de sexta, que é a nossa lição, né, de forma geral. O que eu vou dizer aqui já foi mencionado em outros episódios do podcast, e aí, como já foi frisado aqui pelo Hélio e pelo Jonas, você não assista só o de hoje, não. Coloca lá na playlist e vai assistindo. Tá sem fazer nada em casa. Maratona aí o final de semana. Não tem problema, a gente gosta. Mas assim, somente pela palavra de Deus. Mas aí você pode perguntar assim, tá, mas a palavra foi escrita por homens, vocês falaram um monte de coisa aí, vocês são da igreja, vocês aceitaram a Bíblia, mas eu não aceito a Bíblia. Qual o livro mais antigo que tem na biblioteca do nosso país? Talvez ele tenha 500 anos, o livro mais antigo. Esse não. Esse tem 1.600 anos. Esse livro aqui tem 1.600 anos. Foi escrito por mais de 40 autores diferentes, como o Jonas falou aqui. Que nunca nem se conheceram. Que nunca nem se conheceram. Algumas exceções ali, né? Poucas. Bem poucas mas, no exceções. geral, nunca. Nunca. Então, quer dizer, e ela não se contradiz em momento nenhum. Você pode até achar que às vezes tem alguma contradição, porque você está lendo sem orar, mas se orar e pedir o Espírito Santo, ele vai te mostrar que não tem contradição. Então, peraí, essa é a palavra, e somente por essa palavra. Foi assim que Jesus venceu Satanás, e é o jeito que nós podemos vencer também. Mas olha a vitória de Jesus.
ele saiu da tentação vibrando. Não, vamos ver, né? São poucas palavras, já vou encerrar. O versículo 11, que a lição não pede para nós lermos, mas é o... Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Quer dizer, ele caiu ali, ele estava com fome, ele estava cansado. Então não quer dizer que você vai estudar a Bíblia 24 horas e vai ficar radiante. Você vai sentir fraqueza, fome, tristeza. Mas o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu com Jesus, porque Jesus era humano e os anjos vieram servi-lo. Tá, mas eu nunca vi anjo na minha vida, essa história também fica para outro podcast, eu também não acredito nisso. Mas assim como os anjos vieram servir a Jesus ali caído com fome, nós também seremos respaldados se nós mantivermos, igual o João falou, se nós mantivermos o contato e a comunhão constante com Jesus. Então, vejam, nós temos essas provas de que a Bíblia perdurou no tempo porque ela é um livro especial. Os outros livros são mais velhos. E esse de 500 anos vai estar numa caixa protegida da umidade, da iluminação, porque qualquer umidade maior, esse livro vai desfazer. E esse aqui não. E nós temos, então, essa certeza de que Jesus disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que é melhor, nós termos certeza dessa esperança, ou nós brigarmos para contestarmos a Bíblia e falar que isso aqui é um livro de histórias, histórias com E, né, histórias inventadas, que não levam a nada, assim como o Jonas falou, coloca esse livro lá dentro do presídio onde as pessoas estão tristes. Você já ficou preso uma semana sem poder sair de uma sala de 2x2, para você ver como que isso te deixa angustiado? Eu acho que você não fez. Faz o teste. E o cara que está lá na prisão, ele está angustiado. A hora que ele pega e ele vai lendo. Então, assim, essa promessa é para nós hoje também, né, que o Senhor Jesus disse, olha, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eu só queria deixar aqui e acabei lembrando depois que a gente estava falando sobre a lição, fui lembrando, né, que ali, igual o Beto falou, Jesus não estava com a escritura na mão. Ele não estava com o livro que Deus pediu para escrever, porque estava no Antigo Testamento, estava nos papiros, todos separados e tudo, mas estava dentro do subconsciente dele. E quem o ajudou a responder foi o Espírito Santo. O que eu quero dizer nos nossos dias de hoje? Nós temos a Bíblia. Você anda com ela 24 horas? Possivelmente não. Se você não anda com ela 24 horas, quando você vai conversar alguém, falar sobre Jesus para alguém, ou sobre a sua palavra, você já reparou que às vezes, você que está em casa aí pode até pensar nisso, ó. Se já não aconteceu, comigo já aconteceu. Você começa a conversar com a pessoa, de repente você começa a citar versículo bíblico, começa capítulo, versículo e tudo, você fala o versículo certinho assim, depois você pode até olhar na Bíblia, você vai falar, nossa, eu falei certinho isso aqui, como que pode? Então essa capacidade é o Espírito Santo. Ele está te capacitando para que você fale as palavras certas para aquele momento, para aquela pessoa que ela está precisando naquele momento. E assim, você fala tão bonito, mas tão bonito, que quando você para uma peça, você fala assim, será que está acontecendo? Será que eu que estou falando isso aqui mesmo? Com tanta convicção, né? Com tanta convicção e firmeza. Então, o que eu quero deixar aqui? Quero deixar aqui para vocês que o nosso cotidiano aqui é estudar a palavra. Logo mais, quando chegar as perseguições que já estão acontecendo, nós não vamos ter esse livro mais. Mas nós estaremos todos aqui, ó, com o Espírito Santo nos guiando e nos transportando ali a mensagem através daquilo que nós estudamos. Então, esse é o que eu queria deixar aqui sobre a questão de sexta-feira. Isso aí. Se você gostou da nossa lição, aproveita para pegar sua Bíblia, acabando aquela lição, para ver o contexto ali de Mateus. Aproveita e lê o capítulo inteiro de Mateus 4, que foi o tema aqui da nossa lição.
Queria aqui que o Beto fizesse nossa oração para a gente encerrar. Depois eu falo as palavras finais. Oremos. Pai nosso que está nos céus, nós somos gratos pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra da Verdade e pedimos que cada vez mais o Senhor derrame o Senhor Santo Espírito sobre cada um de nós, sobre as pessoas que estão assistindo e para aqueles que também irão assistir, para que cada vez mais eles tenham interesse em saber mais sobre a Palavra da Verdade e que cada vez mais o Espírito Santo nos exorte a contarmos para as pessoas sobre essa verdade, que é a única verdade. Cada vez mais nos dê mais fé, esperança e o amor do Senhor. Continue conduzindo-nos. É o que te pedimos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado a você que ficou até aqui, até o final. Foi uma lição mais extensa, mas foi uma lição muito boa. Espero que você tenha gostado, porque só em Deus que a gente tem a salvação. E a gente tem ali o nosso manual, que a todo dia a gente tem que estar estudando. Quero te convidar aqui para a lição 10, com o título Guardiões da Chama. Se você quer saber o que essa lição 10 vai retratar, os temas que vão ser abordados aqui nessa lição, quero te convidar aqui. Aproveite para curtir e compartilhar o vídeo de hoje, que é muito importante, ajuda bastante o nosso canal. E espero você até mais. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.